E hoje temos vídeo de pastelaria! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago aqui para vocês a receita tradicional do bolo de aniversário com doce de ovos. Para a presente receita vou usar os seguintes ingredientes: 10 gemas de ovos classe L, 150 ml de água a temperatura ambiente, 10 gramas de amido de milho, a chamada farinha maisena, 300 gramas de açúcar branco, 20 gramas de manteiga a temperatura ambiente, 250 gramas de farinha com fermento, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa de essência de baunilha, 30 gramas de manteiga a temperatura ambiente, 180 ml de leite magro, podem utilizar o leite meio gordo se preferirem, 4 ovos classe L. E vamos começar a nossa receita então pelo doce de ovos. Comecei por colocar 300 gramas de açúcar branco e 150 ml de água à temperatura ambiente num utensílio apto a ir ao lume e diluí tudo ainda com o lume apagado. Quando acabei de diluir, liguei o lume e deixei até levantar fervura. Para este processo, tenham atenção que o utensílio a usar tem de ter o mesmo diâmetro que a vossa base de calor. Caso contrário, o açúcar pode cristalizar, como me aconteceu. Quando a água com o açúcar levantar em fervura, conseguimos observar que quando levantamos a colher, já faz aquele ponto de pérola, pois cai uma gota. Esta é a altura de retirar do lume e aguardar por cerca de 5 minutos. Enquanto aguardei pelos 5 minutos, misturei as 10 gemas com a farinha maisena. Esta farinha ajuda a que o doce de ovos fique mais firme. Misturei tudo com a ajuda de uma vara de arames. Quando terminei, coloquei metade da água com o açúcar que fervemos anteriormente. Desta forma, continuamos a mexer e voltamos a juntar tudo no utensílio principal, onde tínhamos fervido a água com o açúcar. Para esta parte, é importante que o lume esteja médio-baixo e mexer sempre. Fica no ponto ideal quando levanta fervura. Quando levantou fervura, desliguei o lume e adicionei a manteiga, que derrete só com o calor do doce. Basta apenas continuarem a mexer. Quando a manteiga derreteu, reservei o doce no recipiente e coloquei papel alumínio e levei-lo no nosso recipiente ao frigorífico por cerca de 2 a 3 horas. Este processo será fundamental para quando estivermos na montagem do nosso bolo. Enquanto o doce fica no frigorífico, fui adiantando a massa do bolo. Comecei então por paneirar a farinha. Este passo é importante para que os grãos da farinha não passem para a massa, pois queremos uma massa bem uniforme. Depois parei as claras das gemas. Na taça da batedeira, coloquei as claras para bater em castelo. Quando chegaram a esse ponto, é quando vocês viram a taça e elas não caem. Quando ficaram em castelo, coloquei a metade do açúcar para assim fazer o merengue. Quando fica em formato de merengue, é quando vocês colocam o utensílio e parte do merengue vem atrás. Fica assim num formato de biquinho, como vocês conseguem conferir nas imagens. Esse ponto de merengue é essencial para que a massa fique extremamente fofa. Caso não fique uma massa fofa, o vosso bolo não cresce. Numa outra taça, adicionei 4 gemas, o restante do açúcar. Bati tudo muito bem, até ficar um creme muito bem batido. Depois adicionei a manteiga à temperatura ambiente e mexi tudo muito bem. Depois adicionei o leite e a essência da baunilha e voltei a mexer tudo muito bem. Mais tarde coloquei a farinha já peneirada, mexi tudo muito bem até a massa começar a abrir olhos, que é quando vocês veem que a massa começa a ter aquelas bolhinhas de ar. Esse aí é o ponto ideal. Depois coloquei o fermento e adicionei o merengue aos poucos. Ao mexerem a massa com o merengue, não batam com muita força, pois não podemos perder o ar que ambos os preparados têm. Se perderem esse ar, a massa não vai ficar fofinha. Por fim, adicionei o restante do merengue e mexi tudo muito bem. Eu, para levar ao forno a massa, levei numa forma de 26 cm de diâmetro e 9 cm de altura. A forma irá influenciar no peso que o bolo terá e no tamanho que ele terá. A forma não foi untada, apenas coloquei um papel vegetal no fundo da forma.
Depois de verter a massa para dentro da forma, levei ao forno por 180 a 200 graus por cerca de 40 minutos. A temperatura e tempos diferem de forno para forno, por isso é ir vendo a massa fazendo o teste do palito. Quando o meu bolo saiu do forno, passei uma faca sem bico em toda a volta para desenformar. Depois virei o bolo para um prato, retirei o papel vegetal e, como vocês podem ver nas imagens, está um bolo super fofinho, parece um colchão. Depois piquei as amêndoas, que irão servir para decorar. Eu não encontrei já picadas, então tive de comprar inteiras. Mas para quem conseguir encontrar e preferir, pode já comprar picadas. Quando acabei de picar, reservei. Para deixar o nosso bolo molhadinho e sempre úmido, preparei uma calda de água com açúcar branco e adicionei um pouco de essência de baunilha. Depois misturei tudo. Quando já tinha tudo pronto para a montagem do bolo e com o bolo já frio, cortei o bolo ao meio com a ajuda de um utensílio próprio. Quem não tiver este utensílio pode usar uma faca de cozinha comum sem problema. Depois de dividir a massa em dois, coloquei a parte de baixo num prato e coloquei em cima de uma base rotativa que ajuda na hora de espalhar e de enfeitar. Coloquei um pano, pois vidro com vidro escorrega e não ajuda em nada. Comecei por colocar a calda, eu usei uma colher pois não tinha o utensílio próprio para tal. Mas quem tiver pode usar. Depois de molhada a massa, comecei por rechear com o doce de ovos, que estava fresco do frigorífico e já estava sólido o suficiente para não escorregar. Para este processo usei uma espátula que tem de comprimento 25 cm. Quem não tiver a espátula pode usar uma faca comum de cozinha. Quando acabei de barrar toda a base, coloquei a parte de cima do bolo, molhei com a calda e barrei com o restante doce. Coloquei também nas laterais, pois também necessitam de ser tapadas. Por fim, coloquei as amêndoas picadas tanto em cima como dos lados, de forma a que fique uma decoração uniforme. Depois basta levar ao frigorífico até à hora de servir. Espero muito que tenham gostado desta receita. Para mim foi um enorme desafio, onde aprendi muitas técnicas de cozinha que aqui tento replicar para vocês. Obrigado por todo o vosso apoio, fiquem bem e até um próximo vídeo.